Os riscos das grandes redes sociais. Ao suspender e 2 dias depois restabelecer as contas de jornalistas que cobriu as viagens do bilionário Elon Musk, o Twitter mostrou como grandes redes sociais podem ser erráticas e imprevisíveis, afetando a vida de muita gente sem prestar contas a ninguém. Mostrou também como a internet se mostrou um instrumento de empresários ególatras, como o polêmico dono do Twitter, cuja vontade pessoal pode se sobrepor à dos quase 450 milhões de usuários ativos na rede social, do passarinho azul em todo o mundo, por Carlos Castilho. Os riscos das redes sociais. É como se Elon Musk governasse sozinho toda a América do Sul, onde vive 430 milhões de pessoas distribuído por 12 países. É muito poder nas mãos de uma única pessoa e um forte alerta sobre os riscos que corremos quando tantas pessoas ficam dependentes do fluxo de dados, fatos e informações do Twitter. É também um risco político-ideológico, porque Musk é declaradamente um simpatizante de Donald Trump, o líder da extrema-direita norte-americana. Sabe-se agora que a megalomania do novo dono do Twitter é maior ainda, pois a aquisição da empresa por 44 bilhões de dólares é apenas o início de um plano mirabolante. Musk quer transformar o Twitter em algo bem maior do que uma plataforma de troca de mensagens. Ele quer criar uma super rede parecida com a chinesa WeChat, onde, além da troca de mensagens, o usuário pode pagar contas, fazer investimento, comprar de tudo, consultar médicos, acessar tipo de entretenimento. Em suma, o futuro Twitter de Musk quer ser tão indispensável quanto as pessoas, quanto a energia elétrica e a água. Musk é apenas o caso mais polêmico e mais badalado, mas não é o único e nem o mais importante. Mark Zuckerberg, o manda-chuva do Facebook, pode influir na vida de 2,9 bilhões de usuários ativos na maior rede social do planeta, que é quase 6,5 vezes maior do que o Twitter. Zuckerberg controla também o WhatsApp e o Messenger, o que lhe permite potencialmente afetar o cotidiano de aproximadamente 6,2 bilhões de pessoas, teoricamente quase 4/5 da população mundial. Se somarmos o número de usuários ativos das 5 maiores redes sociais do mundo, Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger e Instagram, chegamos a um total também hipotético de quase 10 bilhões de seres humanos. O peso econômico do conjunto das empresas controladoras das duas maiores redes sociais, Meta, Facebook, Alphabet e YouTube, é igual ao PIB brasileiro de 2021, 1,4 trilhões de dólares. 2. Todo esse imenso poder econômico foi construído com base em informações deixadas por usuários das redes sociais, uma matéria-prima grátis que hoje alimenta bancos de dados que valem bilhões de dólares e a matéria-prima mais valiosa da atualidade econômica, pois ela serve de base para quase todas as atividades industriais e comerciais da atualidade em 2021. Os dados acumulados pelo Facebook lhe renderam lucro líquido de 28,8 bilhões de dólares, enquanto o faturamento do Twitter no primeiro trimestre de 2022, descontando todos os impostos, chegou a 513 milhões de dólares. Sonho transformado em pesadelo. Concentração de poder nas mãos de bilionários ególatras e imprevisíveis contraria todo o espírito inicial da internet, cujos criadores eram visionários sem interesses econômicos e viam a rede como uma espécie de nirvana democrático, o sonho de uma internet econômica, e viam a rede como uma espécie de nirvana democrático. O sonho de uma internet sem hegemonias foi sepultado pela obsessão pelo lucro, depois que empreendedores jovens e audaciosos e muitas vezes inescrupulosos transformaram projetos inicialmente revolucionários em plataformas oligopólicas de fazer inveja aos magnatas da indústria petrolífera mundial.
A ousadia e arrogância política dos bilionários da tecnologia digital se iguala ao seu poderio econômico. Mark Zuckerberg, por exemplo, ousou desafiar tanto o governo como a imprensa dos Estados Unidos ao ameaçar bloquear a publicação de notícias da sua rede norte-americana caso o Congresso em Washington aprovasse uma regulamentação das redes sociais para impor um maior controle sobre o fluxo de informação do Facebook. Até agora, a Austrália é o único país ocidental que conseguiu obrigar uma rede social, Google, a pagar pelo uso de notícias originalmente publicadas pela imprensa convencional. Isso porque o conglomerado News Corp do bilionário Rupert Murdoch aproveitou o momento de crise eleitoral do então primeiro-ministro Scott Morrison para obter do parlamento conservador uma regulamentação de redes sociais. Nem a toda poderosa Associação Mundial de Jornais, WAN, teve êxito até agora da campanha contra as grandes plataformas, vitrine antidemocrática. O ambicioso marketing da praça virtual global, contada em prosa e verso do Twitter desde 2013 pelos direitos de a rede, esconde, na verdade, uma ideia de uma centralização e verticalização do debate público, negando os princípios básicos da democracia. Na edição de 13 deste mês, o New York Times publicou uma matéria do colunista Ezra Klein, onde ele afirma que uma praça global dirigida por um só homem, Musk, não é uma praça, e sim uma vitrine. A afirmação vai ao ponto-chave do problema das redes sociais oligopolistas. Elas são estruturalmente contrárias à diversidade e descentralização informativa, porque isso limitaria seu poder econômico e político. Os riscos de ficarem submetidos a entidade tipo Big Brother não são mais hipotéticos, mas assustadoramente reais. O controle do fluxo de notícias pelas redes sociais já é um fato, como provam sucessivas denúncias envolvendo o Twitter e o Facebook, por exemplo. Aqui no Brasil, a rede de Zuckerberg ignora desde 2021 a advertência de funcionários da empresa de que a organização de extrema-direita Ordem Dourada do Brasil publica conteúdos negacionistas e fake news sobre a pandemia do coronavírus na sua página no Facebook. Nos Estados Unidos, o próprio advogado da rede, Jim Baker, foi denunciado pelos jornalistas Matt Taibbi e Barry Weiss como censor de conteúdo publicado por ambos do podcast Twitter Files. São apenas exemplos recentes de uma longa sucessão de casos em que plataformas assumiram o poder de decidir o que é bom ou mal para seus usuários. O ponto fraco das mega-redes. Embora se definam apenas como plataformas tecnológicas, as redes sociais influenciam sim a formação de opiniões pessoais. Os especialistas de comunicação como Rasmus Glenn Nielsen, autor do artigo New Form for Knowledge, afirma que a maioria esmagadora das pessoas desenvolve hoje conhecimentos a partir de pílulas informativas transmitidas por redes sociais como Twitter e Facebook. As pessoas não têm mais tempo para ler longos textos, logo observem apenas algumas frases cujo conteúdo acaba se acumulando na memória individual, onde são formadas as opiniões. Sem diversidade informativa, as pessoas acabam aceitando ideias sem fundamentos por falta de versões diferentes, e é aí que está o principal risco da uniformização centralizada das grandes redes. Apesar de todo o gigantesco poder que tem sobre o fluxo informativos mundiais, as grandes plataformas digitais como Facebook, Google, Twitter, Telegram e Instagram têm um ponto fraco. Elas vendem uma imagem social e serviços gratuitos para atrair usuários, mas funcionam, na verdade, como um oligopólio.
um conjunto de monopólios com algum grau de especialização. Elas defendem este poder com unhas e dentes porque sabem que sua matéria-prima principal, a informação, é extremamente volátil. O descontentamento dos usuários pode se propagar rapidamente, como já acontece hoje com a migração de clientes do Twitter para a rede Mastodon. Caso a desconfiança sobre a conduta errática de Musk ganhe corpo, a rede pode seguir os caminhos dos finados MySpace e Orkut, que desapareceram depois de existências fulgurantes. A migração de usuários se mostrou até agora como uma ferramenta eficiente para controlar o crescimento e poderio das grandes redes sociais. Além do Twitter, também o Facebook vem perdendo clientes desde 2020, em favor de redes maiores como o TikTok e outras menores como a Elo, Medium, Snapchat, Quora, Quai, Post, Nostr e Tribel, bem como a ultradireitista Truth Social, criado por Donald Trump. Tim Berners-Lee, criador da internet, acha que o empoderamento dos usuários através do fenômeno de migração entre plataformas pode ser uma alternativa ao complexo processo de regulamentação das redes sociais, mas isso já é um assunto para outro artigo. Notas. 1. Tanto no caso das empresas de Mark Zuckerberg como na soma das 5 maiores redes, o número total de usuários é meramente teórico, porque há pessoas que estão em mais de uma rede e, portanto, são somados 2 ou mais vezes. A população mundial é hoje estimada em pouco mais de 8 bilhões de pessoas, publicado ligeiramente no Observatório da Imprensa. Detalhes em www.xiaoxinejornal.com/socialmedia/bigjetes-social-media-sites/ Carlos Castilho é jornalista com doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pelo EGC da UFSC, professor de jornalismo online e pesquisador em comunicações comunitária, mora no Rio Grande do Sul, direto da redação. É um fórum de debates publicado no jornal Correio do Brasil pelo jornalista Rui Martins.